Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Mais foco, menos ansiedade. Mude sua forma de pensar e agir usando a química do seu corpo. Rafael Grata. Apresentação. Foco e ansiedade não são apenas questões de força de vontade, mas têm relação direta com a química do corpo e o funcionamento do cérebro. Substâncias como dopamina, serotonina e cortisol influenciam diretamente nosso comportamento, nossas emoções e nossa capacidade de concentração. Ao compreender esses mecanismos, é possível mudar hábitos e, consequentemente, transformar a forma como pensamos e agimos. A vida moderna, cheia de estímulos e pressões, contribui para níveis elevados de ansiedade e dificuldade de manter o foco. Porém, em vez de tratar isso como um problema sem solução, o autor mostra que pequenas mudanças no dia a dia podem reequilibrar o organismo. Alimentação, sono, atividade física e gestão do estresse acabam como pilares fundamentais para ajudar essa química interna. Outro ponto importante é a quebra da ideia de que produtividade significa estar sempre ocupado. O autor propõe um caminho mais inteligente, baseado em entender o próprio corpo e trabalhar a favor dele e não contra. Com isso, passa-se a ter mais clareza, energia e controle emocional. Foco e tranquilidade são habilidades que podem ser desenvolvidas com conhecimento, disciplina e pequenas ações consistentes ao longo do tempo. Introdução. Viver com ansiedade constante e falta de foco não é normal, embora tenha se tornado comum. Muitas pessoas estão presas a um ciclo de distração, cansaço e preocupação excessiva, sem entender que isso tem base biológica e pode ser ajustado. O cérebro busca recompensas rápidas, como redes sociais, comida ou estímulos imediatos, o que desregula a dopamina e prejudica a capacidade de manter a atenção em tarefas importantes. Não se trata de falta de disciplina, mas de um sistema interno desequilibrado que precisa ser reeducado. O autor propõe uma mudança de mentalidade. Em vez de lutar contra o próprio corpo, é preciso aprender a trabalhar junto com ele. Isso significa criar hábitos que favoreçam o equilíbrio químico, respeitar limites e entender os sinais do organismo. Ao longo dessa jornada, pequenas mudanças consistentes têm mais impacto do que grandes esforços pontuais. Ao entender como o seu corpo funciona, você ganha poder para melhorar seu foco, reduzir a ansiedade e viver com mais clareza, equilíbrio e intenção. Capítulo 1. Ansiedade, a prisão invisível. A ansiedade pode se tornar uma espécie de cárcere silencioso que prende a mente mesmo quando, por fora, tudo parece normal. A ansiedade, em níveis naturais, é útil para a sobrevivência, pois prepara o corpo para reagir a ameaças. O problema começa quando esse mecanismo fica ativado o tempo todo, transformando situações comuns em fontes constantes de preocupação. Esse estado contínuo afeta o corpo e a mente, gerando sintomas como tensão, dificuldade de concentração, cansaço e pensamentos acelerados. Aos poucos, a pessoa passa a viver no modo alerta, sempre antecipando problemas que muitas vezes nem existem. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais ansiedade, menos clareza. E quanto menos clareza, mais ansiedade. Essa prisão é invisível justamente porque se torna um padrão automático. A pessoa se acostuma com esse estado e começa a achar que é normal viver assim. Além disso, a busca por alívio imediato, como distrações rápidas, acabam reforçando o problema sem resolver a causa. O autor também traz uma virada de perspectiva. Entender que a ansiedade não é o inimigo, mas um sinal de que algo precisa ser ajustado.
A partir desse entendimento, surge a possibilidade de retomar o controle, identificando gatilhos e criando hábitos que acalmem o sistema. Sair dessa prisão começa pelo reconhecimento de que ela existe e pela decisão de agir de forma consciente para recuperar o equilíbrio emocional e mental. Capítulo 2. Sistema nervoso. A origem de tudo. Para entender a ansiedade e a falta de foco, é essencial conhecer o funcionamento do sistema nervoso. É esse sistema que controla nossas reações, emoções e estados mentais, operando de forma automática na maior parte do tempo. O autor apresenta de maneira simples a diferença entre o sistema nervoso simpático, responsável pelo estado de alerta e ação, e o parasimpático, que promove relaxamento e recuperação. O problema surge quando o corpo fica preso no modo de alerta, como se estivesse diante de um perigo constante, mesmo em situações seguras do dia a dia. Isso mantém o organismo em tensão e dificulta o descanso, o foco e o equilíbrio emocional. Muitos dos comportamentos modernos, como excesso de estímulos, estresse constante e falta de pausas, contribuem para esse desequilíbrio. Com isso, o corpo perde a capacidade de alternar naturalmente entre ação e relaxamento, o que impacta diretamente a qualidade de vida. É possível reprogramar o sistema nervoso por meio de hábitos simples e consistentes, como respiração adequada, sono de qualidade e momentos de pausa. Essas práticas ajudam a ativar o estado de calma e restaurar o equilíbrio interno. O controle da ansiedade e do foco começa no corpo. Ao aprender a regular o sistema nervoso, a pessoa ganha mais domínio sobre suas emoções, pensamentos e comportamentos, criando uma base sólida para uma vida mais equilibrada e produtiva. Capítulo 3. Enganando o cérebro para gostar de coisas difíceis. O cérebro humano tende a evitar esforço e buscar prazer imediato, o que torna tarefas importantes, porém difíceis, naturalmente menos atraentes. Esse comportamento está ligado à forma como a dopamina funciona, priorizando recompensas rápidas e fáceis. Para mudar esse padrão, não adianta depender apenas de força de vontade. A chave está em treinar o cérebro aos poucos, associando esforço à recompensa. Isso pode ser feito dividindo tarefas grandes em etapas menores, criando metas simples e celebrando pequenas conquistas ao longo do caminho. Assim, o cérebro começa a entender que o processo também pode ser prazeroso. Outro ponto importante é reduzir distrações e estímulos excessivos, que viciam o cérebro em gratificação instantânea, como redes sociais e conteúdos rápidos. Quando esses estímulos são controlados, atividades mais desafiadoras passam a parecer menos difíceis e mais possíveis de executar. O autor também reforça a importância da consistência. Não se trata de fazer muito em um único dia, mas de repetir pequenas ações diariamente, criando um novo padrão mental. Com o tempo, o que antes parecia difícil se torna parte da rotina. É possível reprogramar o cérebro para valorizar o esforço. Ao fazer isso, a pessoa desenvolve mais disciplina, aumenta o foco e consegue avançar em objetivos que antes pareciam distantes. Capítulo 4. O prazer da busca, não a busca do prazer. O autor propõe uma mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Em vez de viver correndo atrás de recompensas rápidas, é mais inteligente aprender a encontrar satisfação no próprio processo. O cérebro libera mais dopamina não apenas quando alcançamos um objetivo, mas principalmente durante a jornada em direção a ele. Ou seja, o verdadeiro ganho está em valorizar o caminho e não apenas o resultado final. Quando a pessoa foca só na recompensa, entra em um ciclo de frustração e ansiedade, sempre precisando de algo novo para se sentir bem. A busca constante por prazer imediato, como distrações rápidas e gratificações fáceis, enfraquece a motivação para tarefas importantes e de longo prazo. Por outro lado, quando se aprende a extrair satisfação do esforço, do progresso e da evolução, o cérebro passa a colaborar, tornando o foco mais natural. O autor também destaca que isso é treinável.
Pequenas mudanças de atitude, como reconhecer avanços diários e manter consistência, ajudam a criar essa nova forma de enxergar as atividades. Com o tempo, o esforço deixa de ser um peso e passa a ser parte do prazer. Quando você aprende a gostar do processo, não depende mais de recompensas externas para se motivar, e isso reduz a ansiedade, aumenta o foco e torna o crescimento algo sustentável. Capítulo 5. Desfaça o hábito de ser você mesmo. Grande parte do que chamamos de personalidade é, na verdade, um conjunto de hábitos repetidos ao longo do tempo. Pensamentos, emoções e comportamentos acabam se tornando automáticos, criando um padrão que se reforça diariamente, mesmo quando não nos faz bem. Quando alguém vive preso a esse padrão, tende a reagir sempre da mesma forma diante das situações, o que mantém a ansiedade, a falta de foco e outros comportamentos indesejados. É como se o cérebro seguisse um roteiro já conhecido, economizando energia, mas também limitando mudanças. Para mudar a vida, é preciso primeiro interromper esse ciclo automático. Isso começa com consciência, ou seja, perceber os próprios gatilhos, pensamentos recorrentes e reações emocionais. A partir daí, a pessoa pode começar a agir de forma diferente, mesmo que no início pareça desconfortável. A mudança não acontece de forma instantânea. É um processo de repetição e construção de novos hábitos que aos poucos substituem os antigos. Pequenas escolhas feitas diariamente vão reprogramando o cérebro e criando uma nova forma de pensar e agir. Você não está preso ao que sempre foi. Ao entender seus padrões e agir com intenção, é possível se reconstruir, reduzir a ansiedade e desenvolver um foco mais alinhado com a vida que deseja viver. Capítulo 6. O corpo como âncora da realidade. Quando a mente está acelerada e cheia de preocupações, o corpo pode ser o caminho mais rápido para recuperar o equilíbrio. A ansiedade costuma nos prender em pensamentos sobre o futuro ou em lembranças do passado, enquanto o corpo está sempre no presente. Por isso, aprender a voltar a atenção para as sensações físicas ajudam a sair desse ciclo mental. Práticas simples, como prestar atenção à respiração, aos batimentos do coração ou aos movimentos do corpo, funcionam como uma âncora que traz a mente de volta para o agora. Esse processo reduz a intensidade da ansiedade e melhora a clareza mental, facilitando o foco nas tarefas do dia a dia. O corpo não mente. Ele dá sinais claros de estresse, tensão e cansaço, mas muitas vezes esses sinais são ignorados. Ao desenvolver mais consciência corporal, a pessoa passa a perceber esses avisos antes que se transformem em problemas maiores. Cuidar do corpo não é apenas uma questão física, mas mental e emocional. Sono de qualidade, alimentação equilibrada e movimento regular ajudam a estabilizar o sistema interno, criando uma base mais sólida para o foco e o bem-estar. O caminho para uma mente mais tranquila começa pelo corpo. Ao aprender a usá-lo como ponto de apoio, a pessoa ganha mais controle sobre a ansiedade e desenvolve uma presença mais consciente no dia a dia. Capítulo 7. Relacionamentos melhores. O corpo em conexão. A qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente ligada ao estado do nosso corpo e do sistema nervoso. Quando estamos ansiosos ou estressados, tendemos a reagir de forma defensiva, impaciente ou distante, o que dificulta conexões verdadeiras com outras pessoas. O corpo funciona como um termômetro emocional nas interações. Pequenos sinais, como tom de voz, postura e expressões, comunicam muito mais do que palavras. Quando o corpo está em estado de calma, favorece a empatia, a escuta e a presença, criando um ambiente mais seguro para relações saudáveis. Melhorar os relacionamentos não depende apenas de técnicas de comunicação, mas principalmente de aprender a regular o próprio estado interno. Isso significa saber desacelerar, controlar impulsos e estar realmente presente no momento da interação. A conexão com os outros começa pela conexão consigo mesmo. Quanto mais consciência corporal e emocional a pessoa desenvolve, mais fácil se torna entender o outro e responder de forma equilibrada.
Relações saudáveis contribuem para o bem-estar geral, ajudando a reduzir a ansiedade e fortalecendo a sensação de pertencimento e apoio. Bons relacionamentos não são construídos apenas com palavras, mas com presença. Ao cuidar do próprio estado interno, a pessoa cria conexões mais profundas, verdadeiras e equilibradas. Capítulo 8. Criando o seu propósito. Ter um propósito não é algo que simplesmente se descobre de forma mágica, mas algo que se constrói com clareza, ação e consistência. A falta de direção é uma das grandes causas da ansiedade, pois deixa a mente dispersa e sem um sentido claro para onde ir. O propósito funciona como um guia, ajudando a direcionar energia e atenção para o que realmente importa. Quando a pessoa sabe o porquê das suas ações, fica mais fácil manter o foco e resistir às distrações do dia a dia. Além disso, esse senso de direção influencia diretamente a química do corpo, aumentando a motivação e a sensação de realização. Propósito não precisa ser algo grandioso ou distante. Ele pode começar com pequenas decisões alinhadas aos próprios valores e interesses. O importante é dar passos concretos, mesmo que simples, e ajustar o caminho ao longo do tempo. O propósito se fortalece na prática. Não é apenas refletindo, mas agindo que a pessoa começa a encontrar o sentido no que faz. Essa construção ativa reduz a ansiedade, pois substitui a incerteza pela experiência real. Propósito é movimento. Ao assumir a responsabilidade por construir o próprio caminho, a pessoa ganha mais clareza, foco e equilíbrio, criando uma vida mais intencional e significativa. Capítulo 9. Enfim, o flow. O autor apresenta o estado de flow como o ponto em que o foco, prazer e desempenho se encontram. É aquele momento em que a pessoa está tão envolvida em uma atividade que perde a noção do tempo e executa tudo com naturalidade e eficiência. Esse estado não acontece por acaso, mas é resultado de equilíbrio interno e das condições certas. O flow surge quando há um desafio compatível com o nível de habilidade da pessoa. Nem fácil demais, que gera tédio, nem difícil demais, que causa ansiedade. Além disso, é fundamental reduzir distrações e criar um ambiente que favoreça a concentração profunda. O autor também conecta o flow à química do corpo, mostrando que substâncias como a dopamina e a noradrenalina ajudam a sustentar esse estado de imersão. Quando o organismo está equilibrado, o cérebro consegue manter o foco por mais tempo e com mais qualidade. O flow pode ser treinado. A prática constante, a clareza de objetivos e a repetição de hábitos saudáveis aumentam a frequência com que esse estado acontece no dia a dia. O flow não é um privilégio raro, mas uma habilidade acessível. Ao alinhar corpo, mente e ambiente, a pessoa consegue trabalhar com mais prazer, reduzir a ansiedade e alcançar um nível mais alto de desempenho e satisfação pessoal. Conclusão: viver com liberdade. Liberdade não significa ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com equilíbrio e consciência. O autor reforça que foco e ansiedade não são inimigos isolados, e sim sinais de como estamos vivendo e cuidando do nosso corpo e da nossa mente. O autor relembra a importância de entender melhor a própria biologia, regular o sistema nervoso e construir hábitos que favorecem clareza e estabilidade emocional. A liberdade, nesse contexto, surge quando a pessoa deixa de ser refém de impulsos automáticos e passa a agir com intenção. Essa transformação não acontece de forma rápida ou perfeita. É um processo contínuo, feito de pequenas escolhas diárias. Cada ajuste na rotina, cada momento de consciência e cada decisão mais alinhada contribui para uma vida mais leve e equilibrada. Viver com liberdade é assumir responsabilidade pela própria vida sem buscar soluções externas o tempo todo. É entender que, embora nem tudo esteja sob controle, a forma de reagir sempre pode ser trabalhada. Em resumo, ao alinhar corpo, mente e hábitos, a pessoa conquista não apenas mais foco e menos ansiedade, mas também uma sensação real de autonomia, presença e direção na própria vida.
Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!